hoje a gente vai falar aí sobre a votação que teve lá no parlamento, né, para poder fazer mais uma alteração na lei de imigração aqui em Portugal, né, para quem acha aí que o governo português já tinha encerrado as alterações que está fazendo na lei de imigração, você se enganou porque foi votado mais votação e vai ter mais mudança aqui na lei dos estrangeiros aqui em Portugal, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nessa live, tá? Então, assim, para quem acompanha aqui o nosso canal, sabe que nos últimos 2 anos, né, o assunto de imigração, né, tem sido aí um dos principais focos desse governo aqui em Portugal, né? E com isso, né, essas mudanças constantes que têm acontecido aí aqui na lei de imigração, né, acaba também trazendo mudanças importantes para a vida dos imigrantes que já estão aqui no país, né? Não só daqueles imigrantes que estão querendo vir, mas sim também para a galera que já está aqui, porque a nossa vida muda, né? Cada hora é uma coisa diferente, cada hora é uma lei que já não pode mais fazer, né? Não pode mais fazer tal coisa, não pode fazer outra coisa, né? Dificulta um pouco mais de quem está chegando, então tá meio complicado, né? Mas eu já quero abrir essa live aqui, deixando uma pergunta para você, eu quero que você me responda aqui. Qual a sua opinião sobre isso, tá? Se todos os imigrantes forem embora, decidirem simplesmente saírem de Portugal, todos os imigrantes, você acredita que Portugal consegue se manter? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião, tá? Porque basicamente é isso que Portugal tá meio que colhendo, né? É que a galera vai embora e que não consiga chegar mais pessoas para poder ficar aqui, né? Para poder contribuir com o país. Então deixa a sua opinião aí. Se você for português também, deixa a sua opinião. Se você acha que Portugal consegue se manter sem os imigrantes. E se você for imigrante também, deixa a sua opinião. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos falar aí sobre o que aconteceu na quarta-feira, tá? Foi quinta-feira, na verdade, né? Foi a votação, né, lá no parlamento. E qual foi o objetivo dessa votação? Foi para votar o fim do artigo 92, do artigo 122K e também do deferimento tácito, tá? Eu vou dar uma explicação breve aqui para quem não sabe o que diz cada um desses artigos, né? O artigo 92, ele fala sobre a legalização através de curso profissional. O governo até chegou a chamar aí o artigo 92 de manifestação de interesse 2.0. Por quê? Eles estavam alegando que os imigrantes estavam vindo para Portugal como turista e usando esse artigo para poder se legalizar, coisa que eu não acredito muito porque não é tão simples assim, né? Eles falam como se fosse simples você vir, você se matricular num curso que é pago, né? Pagar um advogado, esperar o tempo todo de legalização com todas as regras que estão apertando agora, tá? Então, basicamente é isso. Você precisa se cadastrar numa escola profissional, né? Você, por exemplo, se chegou em Portugal, né? Não tem documento, você se inscreve numa escola profissional, né? Tem alguns requisitos que essa escola precisa ter, e aí você, depois que você se inscrever, você pode dar entrada no seu título de residência. Eles estão querendo acabar com isso. O outro é o artigo 122K, que é a legalização que passa de filho para pai. Por exemplo, toda criança aqui em Portugal é obrigada a estudar. E as crianças no ensino secundário, elas têm direito a você fazer o processo para o título de residência dela, certo? E aí, o seu filho tendo o título de residência, você pode, através dele, pedir um título de residência para os pais, né? Usando esse artigo 122K, tá? E eles estão querendo também acabar com esse. E a outra parte que foi discutida também é o fim do deferimento tácito, tá? O que é o deferimento tácito? É uma regra que existe para proteger, tá, o cidadão contra a inércia, a demora ou a burocracia do Estado, tá? Ele ocorre aí quando existe uma falta de resposta da administração pública, né, ou de um órgão competente, no caso da imigração seria a AIMA, né, dentro do prazo legal que foi dado pelo próprio órgão, né? Isso aí acaba significando que o seu pedido precisa ser aprovado, tá? Eu vou dar um exemplo. Se você foi na entrevista da AIMA e eles dão 90 dias para poder te dar uma resposta se o seu cartão foi aprovado ou foi indeferido, se eles passam desse prazo, você pode entrar com um pedido de deferimento tácito exigindo, né, a aprovação do seu título de residência, tá? Então é isso aí que eles estão acabando. O deferimento tácito, na verdade, é até um assunto que é um pouco polêmico, né? Que muita gente diz que funciona, outros dizem que não funcionam, né? Então, assim,
é polêmico. Eu posso dizer por experiência própria que funciona, tá? Eu usei o deferimento tácito, não para mim, mas o da minha esposa, o título de residência dela demorou a chegar, depois que a gente foi na AIMA, ficou para ir 1 ano, né, aguardando uma resposta da AIMA, nada de resposta, o meu chegou e o dela não, e a gente emitiu a carta de deferimento tácito, tá? E demorou, se eu não me engano, foram 2 meses, eu acho, 2 meses, e ela recebeu, né, o deferimento do processo dela, né? Depois que a gente mandou a carta, ela recebeu a resposta dizendo que o cartão tinha sido aprovado. E 1 mês depois chegou também o cartão dela aqui na nossa residência. Isso também aconteceu com um amigo meu, que eu fiz também a carta, o mesmo modelo, fiz para ele, fiz para um vizinho nosso aqui também, que estava a aguardar. E assim, funcionou. Com todos eles receberam o cartão de residência no prazo. Inclusive, eu quero deixar aqui para você, se você está nessa mesma situação, tá? Já foi na entrevista da AIMA, já passou esses 90 dias e você quiser emitir o deferimento tácito, aproveitar enquanto ainda pode, né? Eu vou deixar para você aqui o link aqui na descrição dessa carta de deferimento tácito que eu fiz, que funcionou, tá bom? Para você poder baixar, né? Você vai adquirir lá, vai baixar o link e vai emitir a sua carta de deferimento tácito. Não é só a carta que você vai receber aqui, tá? Eu vou te deixar também um guia passo a passo, te explicando como faz a carta, o que você precisa preencher, quais documentos levar no dia da entrevista, né? Quais documentos você precisa enviar para a AIMA, na verdade, né? Então, assim, eu vou deixar o link aqui, tá? Para você poder baixar a sua carta de deferimento tácito enquanto ainda é possível, tá? Porque daqui a pouco vai acabar, não vai poder fazer mais. Então, aproveita, o link tá na descrição. Beleza? Então, olha, eu trouxe como fonte aqui hoje, para não ficar só nas minhas palavras, uma matéria do DN Brasil, tá? Deixa eu abrir aqui. Essa matéria aqui do jornal DN Brasil. Vamos lá, e aqui, ó, tá aqui o Leitão Amaro aí, né, com o pessoal, e aí aqui tá, o título da matéria é Proposta que restringe ainda mais a imigração avança no parlamento. Próxima etapa é a discussão na especialidade, onde o texto pode sofrer alterações, tá? Então, essas propostas foram votadas no parlamento, porém ainda não foram ainda aprovadas, tá? Ela foi aprovada no parlamento, mas não, assim, não tá valendo, tá? Ainda precisa passar por um caminho ainda, tem um caminho específico, agora vai para especialidades, tá? E pode, como tá dizendo aqui, pode ainda sofrer alterações, tá bom? Aí essas alterações podem ser boas ou ruins, né? A gente não sabe, tem que aguardar. No texto diz assim, ó, foi aprovada em primeira fase no parlamento proposta de alteração que fecha as últimas portas para a imigração sem visto obtidos no país de origem. A próxima etapa é chamada de discussão na especialidade. Fazem que o texto ainda pode sofrer alterações depois a proposta retorna ao plenário para votação final. Tá? Qual é a grande intenção do governo aqui, cara? É que o governo português, eles estão tentando acabar com a possibilidade dos imigrantes virem para Portugal sem tipo de visto, tá? Eles querem que para você imigrar agora para cá, você venha com um visto válido, ok? Então, por isso está tendo essas mudanças todas, por isso eles estão fazendo tudo isso. É para poder acabar com a imigração sem um visto válido, tá? E essa porta do artigo 92 e do 122 era uma das últimas brechas aí que tinham para a galera vir para cá e conseguir se legalizar, né, sem vir com um visto aí, né? Aqui mais embaixo aqui diz o seguinte, cadê? Essa nova alteração acaba com a possibilidade de regularização sem um visto prévio, por meio de curso profissionalizante e por ter filho menor em território português. O governo também incluiu na lei o fim do deferimento tácito e ampliou em mais 30 dias o prazo para análise do primeiro título de residência, tá? Então, além deles quererem acabar com os prazos, né? Com essas regras, né? Com esses artigos,
Eles estão querendo também ampliar em mais 30 dias o prazo para análise do primeiro título de residência, tá? Esse prazo é esse prazo que eu falei dos 90 dias, né? Atualmente, para o primeiro título de residência, a AIMA dá 90 dias para poder te dar uma resposta, se o teu cartão foi aprovado ou não, tá? Eles querem passar para 120 dias, né? Imagina, né? Com 90 dias eles já não conseguem dar uma resposta e aprovar o título de residência. Imagina se com 120 dias vai demorar ainda mais, né? Então, essa é uma das propostas também que eles estão votando lá no parlamento, né?